Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde barra boa noite. Hoje é dia 13 de junho, pós Dia dos Namorados, né pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Domingão estamos aqui de novo para começarmos a semana, mais uma semana vencedora na Bolsa de Valores, né pessoal? Pessoal, hoje eu vou começar a sair um pouco da parte filosófica daquilo que eu venho falando para vocês e entrar um pouco mais na parte prática para mostrar para vocês o que de fato funcionou para mim, principalmente desde o começo desse ano, para que eu começasse a ganhar consistência positiva nas minhas operações na Bolsa de Valores. Afinal de contas, eu tinha já resolvido acabar com o meu negócio, então minha única fonte de renda, de fato, foram as operações. Então eu tive que girar essa chavinha na minha cabeça, parar de me sentir como se fosse um trainee na Bolsa, né? E, de fato, tirar resultados consistentes e em curto prazo, né? Deixar um pouco aquela faceta do investidor, de que eu comprava um papel meio que, não vou dizer que casava com a empresa, mas comprava um papel, não me preocupava muito com as oscilações diárias desse ativo, né? E hoje em dia, para quem resolve viver de trade, nós temos que arrancar um din-din, né? Temos que ter uma renda, seja diária, seja semanal, né? E principalmente que feche no positivo de forma mensal, né? No período mensal. Eu falo diário e semanal porque cada um sabe onde dói o seu calo, né, pessoal? Cada um tem as suas obrigações, de repente se vive sozinho, não tem a quem recorrer, né? Não tem uma esposa que possa de repente dar um fôlego aí para que a gente possa ganhar consistência. Então nós temos que medir as nossas necessidades e, em função disso, determinar o quanto que precisaremos de renda, né? De renda perante as nossas operações, né, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, já que os nossos vídeos são relativamente curtos. Uma coisa que fez grande diferença para mim, pessoal, e talvez muitos de vocês deem risada, né? Mas foi, após, obviamente, né? Uma coisa que é fundamental, né, pessoal? Tempo gráfico. Então, tempo gráfico tem coisas assim que são meio, como é que eu vou dizer? Condições sine qua non. Então, tempo gráfico, pessoal, é fundamental. Essa experiência, ganhar confiança naquilo que a gente está lendo, né? E saber, com alto grau de certeza, saber ou estimar para que lado que o mercado vai, é fundamental. E isso, pessoal, não tem como pular essa etapa. É um tempo gráfico, esse tempo gráfico, como o próprio nome diz, ganha-se experiência com o passar do tempo, pessoal. Então, de novo, né, estou aí, eu me considero ainda, vamos dizer, júnior, né, nem 3 anos ainda completados, vão se completar agora em setembro desse ano, então eu me considero júnior ainda. Mas como eu mergulhei de forma, assim, eu fiz uma imersão de fato nesses 3 anos, talvez eu conte nos dedos de uma das mãos quantos dias eu pelo menos não dei uma olhadinha no gráfico, quando eu não fiquei 8 horas, 12 horas olhando o gráfico. Então a gente tem que abraçar com gosto aquilo que a gente pretende fazer, né, pessoal? Tem que fazer isso com prazer. Eu nunca me senti obrigado a fazer nada. Eu comecei a olhar gráfico, realmente eu vi que a coisa funcionava e comecei a perceber que ali eu poderia contar com uma fonte de renda, e faço isso com prazer e com gosto. Não faço só por necessidade, em termos de me manter na vida, mas eu faço porque eu gosto, porque eu estudo, porque eu vejo que dá resultado. Então, como tudo na vida, como qualquer outra profissão, né? Na medida que você abraça aquilo, você tem que fazer isso com prazer, né, pessoal? Então, assim, por mais que eu fale, talvez, eu fico 8 horas, 10 horas vendo o gráfico, para mim não é nenhum sacrifício, e espero que para vocês também não seja. Porque se for, realmente nós temos que repensar se de fato fomos feitos para isso, né? Para sermos traders do mercado financeiro. Mas a partir do momento que eu abracei isso, eu faço com muito gosto, e nesses quase 3 anos, difícil, como já disse, contar os dias que eu pelo menos não dei uma passadinha, não liguei o computador, ou não vi no tablet ou no celular a movimentação dos papéis, pelo menos aqueles que eu estava posicionado no gráfico, né, pessoal? Então faço isso com muito gosto, faço com prazer, e montei a minha pequena biblioteca com prazer. Então esse tempo gráfico é condição sine qua non, não tem como pular essa etapa, pessoal. Após isso, estudarmos os setups, né? Ou seja, os grandes analistas técnicos do mercado, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, não importa,
mas tem diversos setups aí, né? Eu não estou aqui para vender um ou outro setup, eu vou mostrar as minhas planilhas e vou dizer aqueles setups que eu escolhi para trabalhar, né, pessoal, que estão dando resultado para mim, mas não estou aqui para vender a verdade para ninguém, eu volto a dizer. Cada um vai buscar a sua metodologia de trabalho. Eu vou mostrar aqui como eu faço e quais os setups que eu escolhi. Então, tempo gráfico, depois de nós termos estudado os setups, feito os devidos backtests, né, que são aqueles levantamentos estatísticos passados, para determinarmos, mediante levantamento estatístico, quais que têm alta probabilidade ou uma grande probabilidade de dar resultado positivo ou não. E isso é um trabalho contínuo, viu, pessoal? É um trabalho contínuo porque o mercado é dinâmico e pelo fato do mercado ser dinâmico e ter muita inteligência artificial por trás, essa inteligência artificial, ou as inteligências artificiais, vamos dizer assim, elas vão percebendo, né, essa movimentação do mercado, as entradas mais comuns, as saídas mais comuns, os setups mais usados, e eu acredito que essas inteligências vão fazendo os devidos ajustes, obviamente, para nos pegar, né, tá certo? Então, vamos supor que todo mundo no mercado, né, todo mundo, o que eu digo, nós, seres mortais normais, trabalhamos com um determinado setup e todo mundo vai entrando no mesmo ponto, saindo no mesmo ponto, entrando no mesmo ponto, saindo no mesmo ponto. Os computadores, os grandes servidores, os grandes computadores, os grandes programas, né, das grandes instituições financeiras vão perceber isso, óbvio. E esses robozinhos que estão operando lá, afinal de contas, não tem... grande parte das operações hoje, principalmente aquelas operações de alto volume, alta frequência, não tem pessoas por trás, são robôs, são inteligência, são robôs programados com setups para executar essas operações numa alta velocidade e em grande volume, de repente, né? Então, se eles perceberem que todos estão operando em determinado setup, os robozinhos vão fazer os devidos ajustes para nos pegar, tá certo? Então, assim, não adianta a gente fechar os olhos, escolher um setup, fechar os olhos e vamos que vamos, porque isso nunca vai mudar. Vai mudar. Então, as anotações que eu vou mostrar nas minhas planilhas também servem para isso. Outro dia mesmo eu tomei um stop num determinado setup que eu escolhi para um determinado papel, e depois eu fiz um levantamento estatístico que esse setup, num determinado tempo gráfico, e principalmente nesse papel, que foi a segunda vez que esse papel me deu o setup, me deu o stop loss nesse tempo gráfico, eu já percebi que pelo menos nessas condições eu já não opero mais. Quer dizer, já é um setup que nasquelas condições de tempo gráfico e naquele ativo, que é um ativo extremamente volátil, né? Num dia ele perde 4, no outro dia tal, então eu já não escolho mais esse setup para aquele papel. O diário de bordo de cada um serve também para isso, não só para anotar um histórico, mas principalmente para mostrar para que direção nós devemos ir. Volto a dizer, como o mercado é dinâmico, nós temos que perceber para onde esse dinamismo está levando, né? Isso vai nos ajudar, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma. Então, recapitulando, tempo gráfico, não tem como pular essa etapa. Escolher e definir o melhor setup de acordo ao teu perfil de operador, tá? E setup que eu digo não só a questão de ponto de entrada e saída, né, pessoal? O melhor tempo gráfico que você escolhe. Então você é uma pessoa muito, talvez, ansiosa, muito afoita, de repente um day trade não é muito bacana para você. De repente um swing trade, aí de 3 a 2 semanas de duração o trade, né? Se ele for na tua tendência, se não for você já, depois de um certo tempo você já zera a operação. Então tudo isso, pessoal, é só o tempo vai nos dizer, né? A gente tem que se conhecer, né? Aquilo que eu falei já em outros vídeos. Não adianta eu ficar dando uma receita de bolo se cada um é um indivíduo muito único. Então é isso aí, cada um vai avaliar, né, pessoal? Então, tempo gráfico, setup e aí o diário de bordo, as anotações de todos os trades, né? E isso, por incrível que pareça, durante 2 anos eu não fazia, pessoal. O máximo que eu fazia era para levantamento de custo de cada operação, principalmente nas operações de papéis. Mas nas operações de day trade com índices no mercado futuro, tanto de índice como de dólar, de mini dólar e mini índice, eu não fazia essas anotações. Por quê? Porque eu estava tomado por uma questão emocional muito forte, né, pessoal? Como eu já vinha de uma situação de perda, eu praticamente estava me sentindo quase que num cassino, né? Então eu enxergava um determinado setup, entrava, mas não anotava, né? Não tem um histórico dos 2 primeiros anos das minhas operações. Então perdão, pessoal, quando eu percebi a importância dessa atitude, a partir do começo desse ano, eu comecei a notar, nossa, pessoal, isso tem me ajudado barbaridade. Inclusive para me dar confiança, né? Porque eu começo a perceber nos gains
quando dá resultado positivo, eu falei, poxa vida, esse setup, nessas circunstâncias, é legal, dá resultado. Agora mesmo eu estava fazendo ajuste, inclusive, na planilha. Né? Estava colocando mais algumas colunas para quê? Para refinar o meu controle. De novo, né, pessoal? O mercado é dinâmico, então a gente não pode simplesmente criar uma planilha, deixar ela estática lá e morrer com ela. De jeito nenhum. Eu vou sempre dando uma incrementada nela, né? Melhorando, dando um ajuste fino, percebendo que aquilo de repente poderia ter me ajudado num trade que deu loss. Então, sexta-feira, por exemplo, eu saí no 0 a 0 no dia, mas eu podia ter saído com R$400 no mini índice. Aí eu fico matutando, por que eu não saí com R$400 e saí no 0 a 0? Isso é outra coisa importante, não se contentar com perda. Ah, perdi, outro dia. Tudo bem, outro dia, de fato. Mas por que eu perdi? No final do dia, pessoal, sempre eu sento e analiso os meus trades, principalmente quando dá loss. Por que deu loss? Então esse ajuste que eu fiz na minha planilha hoje, que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, é em função do loss que eu tive na sexta-feira. Então aquilo fica matutando na minha cabeça aqui, e eu entendo o loss como se fosse um curso. Então eu tenho que tirar um ganho dessa perda. Então por que eu perdi? Se pelo menos eu sair com algo novo, um aprendizado novo desse loss, pronto. Pelo menos ele já se pagou. É um novo conhecimento que eu agreguei às minhas operações, ao meu comportamento como trader. Né? Então a partir de segunda-feira já vai ser um outro Torino, operando com uma nova planilha atualizada em função dessa perda que eu tive na sexta-feira, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, que eu falo pra caramba, né? 11 minutos, pessoal. Então vou deixar vocês com um gostinho de curiosidade aí na boca. Vou mostrar rapidinho aqui a planilha que eu uso para... Aqui. Essa é a planilha que eu uso para controle das minhas operações de swing trade ou day trade com papéis, né, pessoal? Então essa aqui é com papéis. Tem diversas colunas aqui que a gente vai conversar na semana que vem, né, pessoal? Que é uma planilha não só de gerenciamento de risco, como de resultados, né, de payoff, né, pessoal? Então aqui no finalzinho, entre o verde e o vermelho, aqui me dizem quais operações eu tive perda, em quais operações eu tive ganho, né, pessoal? Então isso aqui é fundamental. Essa planilha aqui, pessoal, é uma mão na roda para mim. Eu não pago planilha, né? Tem gente que tem softwares, né, que fazem acompanhamento dos nossos trades, né, para dar o resultado, o quanto você está tirando de positivo ou negativo no final do mês, no final da semana, enfim. Eu não comprei, preferi desenvolver minha própria. Na verdade, eu melhorei de um operador, né? Eu importei essa planilha de um outro analista técnico de uma corretora e dei uma bela incrementada nessa planilha, né? Inclusive agregando os meus setups, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que não está mostrando. Depois eu vou dar uma ajustada aqui, pessoal. Quer ver? Deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui eu quero mostrar uma coluna que eu não estou, que ela não está aparecendo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, quer ver? Para o próximo vídeo eu vou fazer os devidos ajustes. Mas tem uma coluninha aqui para esse lado, pessoal, que é onde aparecem os meus setups. Então é muito bacana que eu consigo filtrar por ativo, por setup, principalmente quais que deram loss, né, pessoal? E aí ver por que deu loss, qual o setup que mais está dando loss. Então, quando eu corro para cá, por exemplo, quando eu corro para cá, né, pessoal? Aqui. Então, aqui esse verdinho, tal, o verdinho é positivo, o vermelhinho negativo, o 0 a 0 é azul. Então, se eu quiser filtrar quais os como é que fala? Os resultados negativos, né, e analisá-los e ver quais os setups. Então, vou clicando aqui, né, pessoal? Como qualquer planilha Excel, vou clicando aqui, vai aparecer para mim só os negativos, não é? E aí eu vou analisar. Vou analisar o ativo que está saindo mais no negativo, o setup que está dando negativo e assim por diante, né, pessoal? Então, eu vou dar uma filtrada aqui, ó, por exemplo, vou parar por aqui, mas enfim. Então, esse menos 100, menos 79 não conta por enquanto, tá vendo, pessoal? Porque enquanto eu não der a posição encerrada, o trade está em aberto, tá vendo? Mas isso aqui a gente vai conversar melhor na semana que vem, né, pessoal? Só aqui para deixar vocês curiosos aí, para a gente ter assunto para conversar na semana que vem. Não quero tornar esse vídeo muito longo, já está dando 15 minutos. Pessoal, uma ótima semana para vocês. Eu espero que todos estejam bem, estejam com saúde.
Espero vê-los na próxima semana mais uma vez. Olha aqui, pessoal. Espero vê-los na próxima semana mais uma vez. Cuidem-se. Quem tiver que se vacinar, vacine-se, pessoal. Que a coisa não está brincadeira. E espero vê-los novamente semana que vem nesse mesmo bate-canal. Tá legal, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, cuidem da sua família, tá legal? Aproveitem o tempo com a sua família. Espero vê-los na próxima semana, no próximo vídeo. Temos muitos assuntos bacanas para conversar e eu vou ver se durante essa semana eu começo a gravar alguns vídeos das operações que eu tenho feito para a gente, no final desse mesmo dia, aí são vídeos mais simples, não tão, né, talvez não exista tanto tempo produzindo como eu tenho produzido esses, mas o importante é mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês, como eu tenho operado, como eu tenho, tanto no loss quanto no gain, como eu tenho mantido a minha disciplina e a minha consistência nas minhas operações. Tá legal, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo. Espero vê-los novamente na próxima semana ou durante essa semana em vídeos curtinhos. Tá legal? Um beijo no coração de todos, um forte abraço, fiquem com Deus, até domingo que vem ou durante esses videozinhos aí, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.